Irmãos, quero passar agora para um segundo momento do culto. Estou vendo aqui muitos visitantes, muitas pessoas conhecidas, muitos amigos, convidados. E dentre eles eu quero destacar alguns que me foi repassado aqui. A nossa irmã Nilda, a mãe do pastor Magno, está ali atrás ali. Deus abençoe a vida da senhora. Pastor Adailton, secretário executivo da Orban, Deus abençoe a vida do senhor. A esposa ao lado aí, Márcia, né? Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença. Pastor Adriano e a Antônia estão ali no meio ali. Glória a Deus pela vida de vocês. Pastor Jeová vai falar daqui a pouquinho aqui também. Estou vendo aqui a presença dos irmãos. E Deus abençoe pastor Arimateia, pastor Jotinha, pastor Paulo Pedro, o Márcio. Estou vendo aqui tantos irmãos que congregaram conosco um tempo por causa de mudança e algumas situações, foram para um pouco mais distante, mas hoje estão aqui nos prestigiando. O pastor Sérgio aqui também, que sempre é um amigo, está presente aqui constantemente. Nós agradecemos a presença de todos vocês. É um prazer tê-los aqui nessa noite especial. E agora, para isso, eu quero convidar a família aqui, a família Abraão aqui à frente, por gentileza. Podem ficar aqui. Primeiro eu vou falar umas duas palavrinhas para vocês, em nome da igreja, tá bom? Eu sei que se eu fosse dar oportunidade aqui, todo mundo queria falar, irmãos, e nós não encerraríamos o culto hoje. Mas tivemos uma reunião com a liderança, com o nosso pastor presidente, a família Abraão também estava aqui. E aí foi dada a oportunidade, e boa parte dos líderes e obreiros tiveram a oportunidade de expressar, externar o sentimento de gratidão por essa família. E foi me passado esse desafio e ao mesmo tempo essa responsabilidade de poder deixar aqui uma mensagem, palavras de gratidão para eles. E eu quero começar dizendo 31 anos de história no Ministério Batista Ebenezer. 16 anos pastoreando uma igreja do Recanto das Emas. E nesse tempo nós vimos do Senhor, pastor, palavras que eu colhi da liderança, dos obreiros dessa casa. Um homem leal, um homem de honestidade, um homem com a sua simplicidade, um homem sempre dependente a Deus na condução do rebanho que o Senhor lhe confiou, e principalmente sempre fiel ao ministério a qual o Senhor foi chamado para estar. E pode ter certeza, Magno Abraão, que aqui o Senhor fez discípulos, assim como Paulo plantou, Apolo regou, quem deu o crescimento foi o Senhor. E aqui tem uma igreja madura, porque vimos no Senhor essa lealdade, essa cumplicidade com o Ministério Batista Ebenezer e, acima de tudo, com o teu Deus, com o teu Senhor, que também é o Senhor desta igreja, é o Senhor deste rebanho. Nós da IBR Recanto somos gratos ao Senhor e à sua família, Cláudia, Sofia, Stephanie, pela dedicação e entrega com que serviram até o dia de hoje a estas almas, a estas pessoas, a nós como igreja, ao rebanho do Senhor. A igreja aceita a decisão de vocês, mesmo que seja dolorosa. Libera e abençoa para vocês frutificarem onde vocês forem conduzidos pelo Senhor. Muitas vezes não é fácil uma decisão, e sabemos quão difícil deve ter sido para vocês tomarem essa decisão.
mas até nisso vemos a obediência de vocês ao Senhor, diante de uma decisão difícil, dizerem sim a Ele e não a vossas vontades. Porque aqui está tudo estruturadinho. Vocês não estão saindo por causa de crise, não estão saindo por causa de problemas, não estão saindo em rebeldia. Por isso que esse ambiente de paz aqui, por isso esse ambiente de alegria no coração da igreja, por mais que seja doloroso. Então nós da Igreja Batista Ebenezer abençoamos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a certeza de que vocês cumpriram o dever de vocês aqui e floresçam onde o Senhor colocar vocês em nome de Jesus. Que Deus abençoe e que Deus possa fazer com que a vida de vocês continue sendo esse exemplo e esse farol aonde vocês forem, porque para nós aqui do Recanto, nós vemos isso na vida de vocês. O Senhor como um pastor amoroso, carinhoso, atencioso. Cláudia, uma mulher reservada, mas amorosa, que fez um impacto e uma diferença na vida das irmãs da igreja. Com certeza as irmãs amadureceram, desceram por causa da sua dedicação e do seu empenho em cuidar das mulheres desta casa, e o Senhor te recompense por isso. Vemos na vida da Sofia, parece franzininha, parece uma menina frágil, mas com um coração gigante, que assumiu as moças dessa igreja, teve o zelo, teve o cuidado. Que o Senhor faça com que o seu coração continue assim, cuidadoso, zeloso pela obra do Senhor. E a Stephanie, só de olhar para ela dá vontade de sorrir. Uma meiguice em pessoa, um abraço doce, carinhoso, que chega encantando aonde chega. Que o Senhor continue guardando esse brilho no seu rosto e esse brilho no seu sorriso. Que vocês, como família bendita de Deus, exalam o bom perfume de Cristo. E nós somos gratos pelo tempo que vocês serviram aqui, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Agora queremos ouvir o nosso pastor, a Cláudia primeiro. Então vamos ouvir a Cláudia. Os levitas podem regressar, obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ouvir algumas palavras aqui da família, e logo em seguida o nosso pastor presidente vai fazer uso da palavra. A paz do Senhor, família, Ebenezer Recanto. Ai, não vou fingir costume porque hoje está difícil, né? E são 17 anos, quase 17 anos. E essa igreja é uma igreja não só de uma fé, mas de um amor não fingido. E isso, meu Deus, marca as nossas vidas. Nós somos uma família. Nós somos uma família, compartilhamos muitos momentos juntos, muitos momentos à mesa mesmo, compartilhando do pão, do alimento do céu. E esses laços são para sempre, são eternos em Deus. Eu escrevi aqui para eu não me perder, não me deixar levar pelos mistos de sentimento, e eu quero compartilhar o que eu já tinha escrito. Mas nós temos um Deus que conhece o fim desde o começo, né? Há mais de 16 anos, quando nós chegamos aqui, Deus já tinha também escrito esse dia, o dia da nossa saída, da nossa partida. Hoje, de forma nenhuma, nós estamos sendo divididos, mas nós estamos sendo partidos para sermos compartilhados. O nosso Deus é um Deus que Ele é especialista em partir para repartir. O corpo de Jesus também um dia foi partido por nós, foi compartilhado a nós, e é por causa desse corpo que foi partido por nós que nós estamos aqui também hoje, que nós fomos alcançados pela salvação, pela cura, pela transformação. E
Há um tempo atrás eu recebi de um casal uma semente partida. E eu acreditei naquela semente. E eu plantei aquela semente. E essa semente se tornou uma árvore. E hoje ela está com mais ou menos 1,5 metro de altura. E quando nós arrancamos as folhas daquela planta, ela é um remédio. A essência dela é remédio, é um cicatrizante poderoso. E hoje o Senhor me lembrou dessa planta, e nós também, como sementes partidas, hoje vamos nos transformar. Se nos deixarmos plantar pelo Senhor, também germinaremos, cresceremos, e a essência que sairá de nós produzirá cura para outros, transformação a outros, levará a salvação do Senhor a outros. Então esse não é um momento que nós estamos sendo divididos, nós estamos sendo partilhados. Que você e eu possamos multiplicar essa semente que Deus colocou em nossas mãos, e que nós também nos deixamos transformar. A Bíblia diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muitos frutos. Que nós possamos morrer para as nossas vontades nesta noite. A nossa vontade, se nós tivéssemos uma escolha, nós escolheríamos ficar. Mas nós escolhemos obedecer. Muito mais do que uma decisão nossa, foi uma escolha. E a escolha do servo de Deus, a escolha do verdadeiro discípulo, é não ter escolha. Ele faz o que o mestre quer. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito, eles andam e vão onde o Espírito Santo os mover. E hoje Deus está nos movendo. É Ele, não somos nós, não é uma vontade do nosso coração, não é um desejo, um sonho, não. É um desejo do coração de Deus, e nós decidimos obedecer. Porque se nós não obedecermos, nós nem teríamos condições de permanecer aqui. Como poderíamos continuar conduzindo o rebanho do Senhor em desobediência? Não estaríamos habilitados. Mas hoje nós escolhemos obedecer, como temos escolhido sempre. E como até aqui o Senhor nos guiou, continuará nos guiando. E que o Senhor continue fortalecendo vocês. Que nada abale vocês, porque vocês estão enraizados no Senhor. Não é em homem algum, não é nos pastores dessa casa, não é em nenhum líder. Vocês estão enraizados no Senhor, plantados nele, e plantados nele vocês vão permanecer, continuar crescendo, se multiplicando, dando muitos frutos, e que os frutos de vocês permaneçam para a glória de Deus. Amém, igreja? Foi um prazer, uma alegria, uma honra servir vocês nesse tempo. Pastor Jeová, muito obrigada por confiar esse rebanho tão lindo, essas ovelhas tão lindas ao nosso cuidado. Deus que guiou o Senhor até aqui, continuará guiando. Nos perdoe o nosso amor tão falho, mas eu sei que o Deus que é perfeito, em breve Ele aperfeiçoará todas as coisas. Eu quero dizer que eu lhe amo muito. Obrigada, porque quando eu cheguei, o Senhor me acolheu como um pai. E cuidou de mim, cuidou da minha família, cuidou de nós. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E eu desejo que o Senhor continue prosperando, que o teu chamado seja cada vez mais poderoso em Deus, que o Senhor continue cumprindo tudo aquilo que Deus te chamou. E eu sei que onde nós formos, nós honraremos aquilo que o Senhor plantou em nós, nos nossos corações, aquilo que o Senhor confiou. E hoje nós estamos lhe devolvendo aquilo que o Senhor nos entregou, nos colocou nas nossas mãos. E eu espero ter cumprido totalmente
aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer nesse tempo, a missão que Ele nos confiou aqui. E que se algo ficou pendente, se algo falhou, que o Senhor, que é o dono da obra, que é aquele que começa a obra e Ele é poderoso para completá-la, que Ele complete a obra, tanto na nossa vida, como nessa igreja, como também na sua vida, pastor. Muito obrigada. Nós amamos o Senhor, amamos a sua família e honramos o Senhor. Amém. É isso, igreja. Senão eu estou te falando. Oi? Gente, não sou boa com palavras, vocês conhecem. Então, eu preparei o texto. E é isso, eu não tenho muita coisa para dizer além disso, não. Mas a Bíblia vai dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem jamais penetrou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, existem planos muito maiores para nós. Gente, eu vou tentar não chorar. Do que nós conseguimos imaginar. E o nosso papel é honrar, ouvir e obedecer os comandos que Deus nos dá durante o caminho. E andar com Cristo é isso mesmo. Nem sempre saber o destino, mas ainda assim escolher seguir a voz dele no meio do caminho. Então existe um novo de Deus preparado para cada um aqui. E para que o novo venha, algumas coisas precisam ser deixadas. E nessa fase da vida, o que Jesus ordenou que nós fizéssemos foi deixar esse ministério que nós tanto amamos. Mas eu agradeço porque através da vida de vocês eu pude sentir o amor palpável de Jesus. Obrigada, família Birrecanto. Obrigada por me ensinarem tanto sobre muita coisa importante nessa vida. Foi um privilégio crescer aqui. No meu caso foi literalmente crescer, porque eu estou aqui desde 5 meses. E eu não poderia pedir a Deus privilégio maior que esse, de crescer em um ambiente de tanto amor, carinho e pessoas que me apresentam o caráter de Jesus através da própria vida. Desde as tias da salinha, as irmãs da cozinha, as irmãs da revelação, também conhecidas como intercessão, as pessoas que às vezes a gente chegava aqui depois de um dia cansativo, eu e a Sofia a gente precisava acompanhar o papai, às vezes depois de um dia da escola ou de um dia com todos na rua, o tio Zé Carlos ia atrás de lanche pra gente, ou então com abraços amorosos, o tio Aelton, o tio Gil. Gente, eu poderia citar sobre cada um de vocês aqui. E até mesmo as meninas que cresceram comigo, com nossas amizades, literalmente crescendo juntas, e com o discipulado que nós fizemos. Muito obrigada, meninas, vocês me ensinaram muito. Foi aqui que eu tive a oportunidade de descobrir para que eu fui chamada e desenvolver os meus ministérios. E fica meu muito obrigada mais que especial a quem acreditou e investiu neles desde o início, porque eu achei que só família de sangue fizesse isso. Então, tias da salinha, líderes e pessoas que de alguma forma me discipularam e me impulsionaram, muito obrigada. Eu saio com o coração triste pelo afastamento, mas extremamente feliz e grato por tudo que tive a oportunidade de viver aqui. Tendo a segurança de que eu não largo vocês ou perco contato totalmente, nem se vocês quiserem. Já falei para alguns aqui que, vez ou outra, vai ter mensagem minha aperreando vocês. E com a certeza de que se foi Deus quem ordenou, é porque Ele tem planos ainda maiores para todos nós. Não esqueçam que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então continuem buscando e Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu para nós. Que a vontade dEle é perfeita. Nós contamos com vocês e Deus também conta para que esse ministério não só continue, mas que ele cresça também. Família Birrecanto, eu amo vocês. E família é família, independente da distância, né? Eu acho que não dá para falar muito diferente do que elas já falaram. Esse ano foi um ano particularmente muito bom. Foi um ano onde o Senhor me ensinou, através do discipulado, o que é ser igreja.
A gente começou uma olhando para a cara da outra, meio desconfiada, meio, não sei, muita mulher reunida, às vezes dá problema. E o Senhor, Ele foi nos ensinando, Ele foi nos moldando. E através delas, através da vida delas, eu aprendi que ser igreja é ser família, né? Que é contar nos momentos bons, nos momentos ruins, é confessar pecado, é expor as nossas vulnerabilidades. E o que eu aprendi com elas, eu comecei a colocar em prática com alguns de vocês, e eu comecei a enxergar vocês de uma forma diferente. Sabe, não eram só mais pessoas que eu encontrava nos domingos ou na semana, mas era minha família. É o corpo de Cristo, nós somos um só. Em Atos, vai falar que eles tinham tudo em comum. E com quem a gente tem tudo em comum? Com a família. Então, hoje, para mim, não é um adeus. A gente não diz adeus para a família. A gente diz até logo, até o próximo almoço, até o próximo jantar, até o próximo aniversário. Família é família, como a Stephanie disse, independente da distância. Então, quem está chorando enxuga agora a lágrima e dá uma gargalhada, porque a gente vai se encontrar. No culto de ontem, a minha mãe falou algo muito legal que eu não tinha pensado e que é muito óbvio. Quando a gente está caminhando para um mesmo lugar, não tem como a gente não se encontrar no meio do caminho. Então, como ela disse ontem, se a gente não se encontrar nessa vida aqui, na vida eterna, nós estaremos lá, juntos nas bodas do Cordeiro, celebrando ao Senhor. Então, fiquem alegres, celebrem. E eu queria deixar um versículo que o Senhor falou comigo. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, vocês não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios na terra seca. Ele abrirá um caminho, haverá direção e provisão a vocês, vocês não estão perdidos. Ele abrirá um rio na terra seca. Haverá provisão. Vocês não estão desamparados. Vocês não estão só, não. Ele fará algo novo, assim como é um novo tempo para nós. É um novo tempo para vocês. Então, dá uma gargalhada aí de novo. É isso. Amém. Eu os amo. Todo o meu coração. Eu preciso que vocês me ajudem nesta hora, dizendo assim: mais de ti, mais de ti e menos de mim. Pode ficar de pé, diga. Mais de ti, mais de ti e menos de mim.
Só um pouquinho, por favor, eu preciso também agradecer a Deus. Continue aqui, por favor. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus por esse privilégio, pois a Bíblia diz que ninguém tome para si esta honra, senão aquele que é chamado como foi Arão. Uns são chamados para estar aqui na frente, outros são chamados para estar à porta, outros são chamados para cantar, adorar, outros são chamados para orar, para interceder, para aconselhar. Mas um só é o Senhor, e é um só Espírito que nos usa. Deus nos chamou para ser igreja. E Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por isso que às vezes muitas vezes nos sentimos assim, bombardeados, pressionados contra as lutas, contra os desafios externos e internos. Mas a Bíblia diz, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Pastor Jeová, muito obrigado por esta honra. Deus usou o Senhor desde o início desta igreja. Quando aqui cheguei, os meus pais, meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, sempre falam e são agradecidos a Deus. Quando meu pai partiu, o Senhor estava lá, me apoiando, intercedendo. E a Igreja Batista Ebenezer é um lar para mim. É uma casa, uma família, onde eu pude ver muitos referenciais, pessoas como o pastor Jeová que estão aqui, outros colegas que estão aqui, pessoas que talvez estejam acompanhando, como talvez a Miriam Laranjeira, o Zezé, o Eustáquio, como tantos outros, pessoas queridas que estão aqui, que Deus fez um milagre na vida do Antônio e do Adriano, que ele não tinha perspectiva de vir aqui. O chefe dele fez ele vir a Brasília sem ele nem saber. Ele está aqui, eles estão aqui conosco. Então nessa caminhada nós temos tantas experiências, tantas coisas boas, tantas vigílias, tantas consagrações, tantos aconselhamentos, tantos desafios, tantas coisas vivenciadas nessa caminhada. Foi aqui que o pastor Jeová me deu a oportunidade de ministrar louvor. Irmão, eu cantava no louvor, você sabia disso? Ele me chamou para estar liderando jovens, ele me chamou, me consagrou ao ministério diaconal. Mas uma coisa que eu aprendi com o pastor Jeová é que você nunca deve fazer nada para Deus visando título. As pessoas que recebem um título e esse título não pesa nas suas costas, na verdade elas já fazem muito antes com amor aquilo que Deus lhe confiou. Não tem como você crescer se você não assumir responsabilidades no reino. E essa igreja, pastor Jeová, é uma igreja de pessoas que assumem responsabilidades. Elas não transferem para os outros. Ela diz, pode deixar, eu vou orar, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou investir, eu vou ouvir, eu vou emprestar o meu ouvido. Eu aprendi aqui isso com os amigos. A Arimatec, que é um amigo que está desde o começo também, que a gente já dividiu tantas coisas juntos, tantos desafios. O pastor Paulo Pedro estava comigo lá antes de eu estar na Ebenezer. Eu vi ele cantando com o pastor Jeová, saindo para pregar, dizendo que quem salva é Jesus e ninguém mais. Tantas experiências, né? O Márcio é o nosso vice-presidente deste ministério, uma pessoa ilibada, fiel, digna, um exemplo para a família do pastor Jeová e para nós como ministério, né? Uma pessoa que não se tem o que falar do Márcio, um homem de Deus. E eu sou grato a Deus. Eu me sinto como uma flecha que um dia o pastor Jeová, depois de um tempo, me lançou para cá. Ele retesou o arco e eu caí aqui. E agora eu estou vendo ele retesar o arco de novo, porque ele está me abençoando e vocês também me abençoam. E Deus retesou um arco, eu acho que eu vou para mais longe, e esse arco está puxado. E eu sei que há uma missão que Deus está estabelecendo para mim como família. E eu quero dizer que vocês fazem parte disso. Eu jamais vou esquecer, não posso. Eu tenho uma dívida de gratidão, né? Eu fico tão feliz de ver o Aélito rompendo, o Zé Carlos, Luciano. Eu fico tão feliz de ver o Rodrigo e a Dani, que estavam lá na sede, depois lá com o pastor Ezequiel, e vieram para cá e se encaixaram com os irmãos, foram recebidos. Irmão, isso não é obra minha. Eu fico tão feliz de ver o pastor Sérgio aqui, que nos ajudou tanto nas vigílias, né, em cada palavra. Teve um momento tão difícil nesta igreja para a minha vida, quando eu vi algumas pessoas saírem debandar. Deus usou ele para trazer uma palavra profética, uma palavra bíblica, que trouxe um encorajamento ao meu coração e para a vida da igreja também.
tantos profetas que passaram por aqui, homens de Deus, e nós cremos na palavra. Esses dias Deus tem me feito prestar atenção em uma canção, em uma frase que ela significa, ela é o significado de Shalom. Shalom de Deus é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Nós vamos cantar essa canção agora, pode ser? E, cadê a Júlia? Está aqui. E eu quero dizer algo para vocês. Deus colocou no meu coração, pastor João, uma frase. E ela foi pregada aqui já pelo Aérito, baseada no texto bíblico. E essa frase é: Miqueias e Ju estão ali, Rodrigo e Bruna estão lá atrás, são filhos dessa igreja, são pessoas queridas, amadas. Tantos irmãos aqui, irmão Beto, estou vendo o Beto ali, tantas pessoas queridas, obrigado. Aqui também, esse casal abençoado está ali. A Rose e o Rafa que estão lá atrás, estão escondidinhos ali. Aqui à frente a Brenda e o Clay. Que alegria. Eu queria sentir, poderia citar tantas pessoas que esse casal abençoado, os pais o sogro do Moisés e o sogro do Moisés, né, que estão aqui, são pessoas de Deus. Mas a frase é: ei, preste atenção nisso aqui. Hoje o que está acontecendo aqui não é um fim, mas é um novo começo. Um novo começo para esta igreja, um novo começo para a minha família. Deus está fazendo algo novo neste lugar. Deus está fazendo algo novo nesta nação, irmãos. Poderia deixar de citar que nesta igreja, também através do pastor Jeová, ele me indicou para a Convenção Batista. Está aqui um dos secretários, o secretário da Ordem de Ministro Batista, né, o nosso pastor Adailton, a sua esposa Márcia, né? Conheço lá do Sesban. A igreja investiu em mim, essa igreja investiu em mim, pagou meu seminário. Eu pude ser depois apresentado à Convenção Batista e ali passar pelo estágio probatório e receber de Deus esta unção. E nós cooperamos, esta igreja não está solta, né? Esta igreja está ligada à Convenção Batista Nacional. O pastor Jeová tem esse zelo, esse cuidado também. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E eu quero dizer que Deus nos surpreende. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te surpreender com bênçãos, com milagres, com oportunidades. Eu estava aqui, foi ontem, amor. A Cláudia sentiu de vir aqui ajudar a Lu. E a gente veio mais cedo para cá. Teve um evento aqui das mulheres, né? O último culto das mulheres. E a Cláudia estava aqui apoiando as irmãs que estavam realizando o culto. E eu saí para resolver umas coisas e voltei. E quando eu estava quase chegando, a Cláudia: mas onde é que você está e tal? Eu falei: eu estou quase chegando, eu estou a 1 minuto daí. Você vai demorar 1 minuto, eu estou chegando daí. Eu não sei se está aqui essa senhora, mas ela chegou aqui desesperada. Ela chegou aqui dizendo: eu queria que um pastor fosse lá na minha casa. Eu não sou evangélico, eu não sou católico, eu não sou crente. Eu amo Jesus, eu gosto, eu sou de Deus. Mas o meu esposo está quase falecendo. Ele está muito enfermo. Ele já é idoso. E eu tirei ele da UPA, porque lá ele não estava, ele estava ficando pior lá na UPA. Eu trouxe ele para casa. E antes dele partir, eu queria que o senhor fosse lá orar por ele, conversar com ele. E eu falei: eu vou. A gente paga, não? Quem paga? E o preço já foi pago. Jesus já pagou o preço. E eu saí, fui andando com ela. Ela mora a uma quadra aqui, a 2 ruas aqui. Eu cheguei naquela casa, cheguei lá. Aquele homem estava com a saturação em 66, agoniado, se debatendo para todo lado. Eu falei: Jesus, o Senhor vai partir aqui agora, Senhor. O que é isso? E eu fui chegando perto. Ela: pastor, não precisa nem falar, o senhor só ora em espírito aí por ele, tá? Baixinho, tá? Porque ele não recebe tudo. E eu cheguei perto dele e eu me apresentei como bombeiro, né? Como fazem os bombeiros. Seu Edson, eu estou aqui, eu sou bombeiro Magno. O senhor está bem, eu posso te ajudar? Aí ele acalmou, me olhou: é o bombeiro que está aqui? Sim, seu Edson, eu
eu quero dizer para o Senhor que Jesus está aqui. Aí ele ficou mais calmo. E eu quero te abençoar, seu Edson, quero profetizar sobre a sua vida. Sabe que Jesus está cuidando de você. Irmãos, eu fui ministrando sobre ele, orando, conversando com ele. Ele acalmou, ficou tranquilo, pediu, para que limpassem ele, que ele estava numa situação difícil ali. Aí ele convenci ele, de deixar a família cuidar dele, conversando com ele, ministrando. Olha, se o senhor precisar de Jesus, nós estamos bem aqui do lado, a igreja está aqui do lado, o senhor pode nos chamar qualquer hora, seu Edson. E nisso a saturação dele saiu de 66 para 92. Saiu do perigo. Eu saí de lá, o homem foi tomar banho. E eu fiquei pensando, irmãos, nós precisamos fazer a diferença nesse lugar. Deus está nos dando experiências novas. A gente não pode ficar aqui preso à picuinha aqui dentro. Tem muita gente lá fora precisando do Evangelho. E você tem o que é mais precioso. Você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, que te revela todas as coisas. Eu deixei o meu telefone. Eu vou passar para o Aélio, vou passar para os irmãos aqui, para os líderes. Vou ensinar eles onde é a casa ali, para vocês acompanharem essa família. Uma família sedenta por Jesus. Eu vi um filho lá tão cuidadoso com o pai, não conhece Jesus, mas está ali cuidando do pai. Eu falei, olha, tem pessoas tão boas que às vezes poderiam estar aqui conosco, desenvolvendo ministérios, crescendo. Por último, eu quero dizer que aprendemos aqui esses dias. Hoje é o dia da Bíblia, Dia da Bíblia, que coisa linda. Como Deus usou hoje pela manhã o pastor Peniel Pacheco. Foi tremendo, foi muito claro, uma mensagem poderosa de ensino. E nós aprendemos, sabe o que? Olhando para o tabernáculo, lembra que falei domingo passado? Muda o sacerdote, mas a lei do Espírito é a mesma. O que prevalece aqui é a palavra de Deus. O sacerdote, ele tem o seu tempo, num lugar, no outro, Jesus foi sacerdote, Jesus instituiu os sacerdotes, e depois ele entrou exercendo um novo sacerdócio, não, mas não segundo a ordem de Arão, levítica, mas agora segundo a ordem de Melquisedeque. E nós estamos sob esta direção bíblica da palavra de Deus. Essa palavra permanece para sempre. Os homens passam, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Que você permaneça na palavra, confiando no Senhor, crescendo. Valorize a presença de Deus, mais que a presença dos homens, mais que qualquer coisa que você possa achar interessante nesta vida. Não abra mão da presença de Deus. Faça como Moisés: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Eu vou, mas eu quero ir com a presença, e vocês vão ficar com a presença também, porque o nosso Deus é que opera tudo em todos segundo a tua vontade. Muda o sacerdote, mas a lei é a mesma. E a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria. Receba a sabedoria de Deus. Receba a graça de Deus, unção de Deus sobre a tua vida. Vocês que estão nos assistindo, a gente está aqui trabalhando, Márcia, ainda que mexemos no altar aqui, então a nossa transmissão pelo YouTube não está acontecendo ainda, mas eu fui informado que tem mais de 100 pessoas nos acompanhando pelo Instagram da igreja, na transmissão. Deus abençoe vocês também, aonde vocês estiverem, seja aqui perto ou longe. Deus alcance vocês com graça, que esta mensagem que está sendo transmitida aqui desde o início do culto possa fortalecer vocês, porque a palavra de Deus nos coloca de pé. Vamos ficar de pé então? Diga para o seu irmão: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Podem tomar assento, por gentileza. Perdão por pedir para aguentar mais um pouco. Irmãos, a graça e a paz a todos. Já ouvimos a mensagem, a palavra.
pastor Magno e família falando. E aqui é um momento realmente que, conforme o Magno falou, nós temos como filho. Eu acabei de falar, a mãe dele ali tocou nas minhas costas, eles olham, o Magno está aí. Ela falou do seu pai, e lembrando do nosso irmão José, que já partiu para o Senhor. Ela teceu algumas palavras ali, ó, tudo que eu estou falando aqui, se ele tivesse aqui também ia falar para o Senhor dessa forma, agradecendo, né? E ela diz: olha, o Magno está sendo muito abençoado na igreja, foi abençoado, ele, tudo que tem, até a família, foi a Ebenezer que deu. O Magno desde 16 anos acompanhando sempre a gente, tal, uma bênção de Deus. Então, irmão, num momento como esse, momento de despedida, todos nós já passamos por algum tipo de despedida, sim ou não? Despedida na família, algumas despedidas dolorosas, são aquelas que não se vê mais, parte para o Senhor. Outras despedidas de viagem, despedidas de mudança de endereço para outros estados, outras cidades. Creio que todos nós passamos por algum tipo de despedida. E iremos passar sempre algumas despedidas. Após esse culto aqui, nós também nos despedir, que eu vou para a minha casa e você vai para a sua. Vamos dormir, amanhã é um novo dia. Mas é uma despedida que deixa nesse momento saudades de uma pessoa que nós amamos, de uma família que amamos, e que tem a tecer nesse momento é a nossa gratidão. Já conversamos antes, durante e depois vamos conversar. Então conversamos com o pastor Magno, essa foi a decisão tomada por ele, juntamente com a sua família, para dar suporte à família. Isso é muito importante. E assim nós oramos e acatamos a decisão tomada pelo pastor Magno, juntamente com a sua família. Vocês já ouviram aqui, não preciso explicar tanto, porque eles falaram já tudo isso. Então, é a nossa gratidão pelo tempo que Magno esteve aqui, pastoreando essa igreja. Na reunião de líderes que eu tive aqui antes, com os obreiros, líderes de departamentos, todos, foi uma reunião muito agradável. E nós conversamos, onde todos, praticamente todos falaram, agradeceram. E ali nós tivemos uma reunião muito boa, e me lembrando quando o Magno veio aqui para assumir a igreja, e que muitas pessoas olharam e me procuraram: pastor, mas o senhor botou na frente um menino, né, tão magrinho. Eu fiquei assim: meu Deus, o que eu fiz? Ninguém deu crédito. Eu fiquei preocupado, mas né, é Deus que está no negócio. E assim fizemos, conforme a vontade do Senhor, porque nós seres humanos, nós vamos muito pelo que vemos, pelo que enxergamos com os nossos olhos. E a gente toma decisões, avalia pessoas pelo biotipo de cada pessoa. A gente vai avaliando, aquele ali é assim, aquela ali é assim, aquele usa óculos, aquela daquela forma, aquele é mais magrinho, aquele é mais dilatado um pouco. E a gente vai fazendo essas avaliações pelo que vê, mas não vê o interior. E eu me lembro que o anterior a Magno era mais recheado, né? E quando eu coloco um menino em formação ainda, né, aí a igreja se sentiu. Mas a gente percebe que a Bíblia diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam na Ebenezer. Então tudo aqui é fruto da obra, do trabalho
de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus. Se não fosse de Deus para estar aqui à frente, não teria fruto, não daria. Mas aqui nós temos fruto dessa obra. Graças a Deus por isso. São vidas que foram restauradas, tiveram encontro com Deus e estão firmes aqui, raízes profundas. Eu sei que uma despedida de um pastor é difícil. A gente cria vínculos. Nós criamos vínculos, amizades. Quantas pessoas você tem ideia de que saiu da igreja e você nem percebeu que ele saiu? Às vezes tem irmão que sempre senta conosco no mesmo banco, na mesma próxima cadeira. Ele se ausenta da igreja e ninguém fica sabendo, ninguém vai atrás. Acontece. Talvez você já percebeu e agora está se lembrando. Eu lembro de um que saiu, eu nem percebi, nem senti falta, nem chorei por ele. É dessa forma. Mas a despedida de um pastor é diferente. Quantas das vezes o pastor também já percebeu que alguém saiu, chorou sozinho? O pastor chora sozinho por uma ovelha que saiu, e às vezes saiu até de uma forma deselegante, mas ele sente, porque é pastor. O pastor sente, porque é pastor. Quantos saíram, né, Magno? Eu vi você falar aqui que teve até a ajuda de pessoas, momento de demandas. Pessoas saem, elas não se importam com o choro do pastor. Elas não estão aí para o pastor. Estou falando de pessoas dessa forma, não de vocês. De rebeldes, pessoas que não são ovelhas mesmo. Estão até dentro de aprisco, de igreja, mas não são ovelhas. A ovelha ouve a voz do seu pastor. É diferente. Mas o pastor, quando sai, é transferido, muda de endereço, de cidade, a gente sente, porque temos esse vínculo. Mas amanhã chega outro, e a gente vai se identificando com o outro também. A gente vai começando a amar o outro também. Já perguntei algumas vezes a alguém: você gostaria que aquele outro voltasse? Ele: não, deixa ele lá. Eu passei por uma experiência, eu contei na reunião, que eu tinha um pastor, acho que o pastor de Matéria deve lembrar, meus filhos também, o Márcio. Eu era recém-convertido, eu e minha esposa pertencíamos a uma igreja aqui em Brasília, não vou dizer o nome. Quando aquele pastor saiu, eu senti demais. Eu não podia nem ouvir aquele hino. Vocês vão se lembrar. Ele fala assim: fala Deus, né? Já ouviram esse hino? Fala Deus, toca-me com brasa. Aí atrapalhava até o momento de receber a palavra na hora do culto. Chorava, porque eu me recordava de um pastor. O pastor adoeceu, motivo da saída, doença. O pastor adoece. Foi para Espírito Santo, porque o médico recomendou que lá era melhor para a saúde dele, porque ele tinha problema de saúde no coração, angina. E ele me falou isso, e eu falei: não, pastor, não vai não, que eu vou orar e Deus vai te curar. Só para ele não ir. Mas ele foi, voltou curado, assumiu uma outra igreja, que era uma igreja de uma convenção não é essa nossa. E
assumiu ali em Ceilândia. E alguns irmãos com saudade, vamos trazer ele de volta. Eu disse, não, deixa ele lá. É a vontade de Deus que ele fique lá. E assim ficou. Então, existe a nossa vontade, vossa vontade e a vontade de Deus. A minha vontade não é boa, a nossa vontade não é perfeita, a vontade de todos nós não é agradável, mas a de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então que seja feita a vontade de Deus. A vontade do Senhor está sendo feita. E amém. Amamos, mas entendemos a vontade do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo passou por isso. Na hora mesmo do problema, da dor, da morte, da sua morte na cruz, ele disse, se possível, afasta de mim esse cálice. É muito seco. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Mas, no entanto, seja feita a tua vontade. Tem coisas que a gente tem que fazer, tem que passar. Jesus passou. Ele passou cada vontade do Pai. Saída de pastor, que eu tenho percebido, porque nós criamos vínculo, porque é família, a gente percebe uma coisa, que muitos querem seguir, mesmo sem saber para onde vai, a gente quer ir. Mas infelizmente, muitos até mesmo se desviam da sua própria fé, por causa da saída de um pastor. Olha que coisa. Aqui, graças a Deus, é uma transição que está sendo feita, pacífica, de acordo com a vontade de Deus, tudo certo. Mas em alguns outros lugares não. E tem gente que fica perdida no meio do caminho, nem fica e nem vai, fica em casa, por causa da saída de um líder, de uma liderança. Hoje nós temos muitas opções, viu, Magno? A pessoa, quando sai da igreja, ela pode ir para... Antigamente era Batista Assembleia, né? Hoje tem, o nome que você pensar aí tem igreja, tá? Tem igreja dos encontros, dos desencontros, dos começos, dos recomeços. Tem igreja do caminho, igreja dos descaminhos, tá? Para todo gosto. Eu me lembro, como batista, que nasci na Batista, quando o irmão pedia uma carta de saída de uma igreja, ele comunicava ao pastor, orava, depois o pastor comunicava à igreja e anunciava para outra igreja que aquele membro era um membro de excelência, com qualidades. Hoje, não é bem assim. As pessoas saem de uma igreja, por aí, membros, eu estou falando de membros. Se tiver um problema, ele já sai não da igreja para outra igreja. Ele sai abrindo uma igreja e bota a igreja dos ministérios, aí vai. E eles viram apóstolos, eles viram sacerdotes, eles viram semideuses, eles viram um nome. É espírito, é espiritual. Tem igrejas que brigam até entre famílias, disputando títulos, rótulos. Que coisa. Mas Jesus disse que a igreja dele é única. A minha igreja, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem CNPJ.
ela é a igreja de Jesus, comprada e lavada pelo seu próprio sangue. Pedro morreu, mas a igreja permaneceu. Homens morreram, mas a igreja permaneceu. Essa é a igreja que permanece para sempre no Senhor. Homens trabalham, somamos aqui esforços, cooperamos, ajudamos, mas tudo isto é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pastor Magno vai deixar uma lacuna aberta nos nossos corações, mas não está morrendo não, e nem vai morrer agora, entendeu? Tá? Mas é um momento de chorar também, um momento, né? É choro, ninguém está proibindo de chorar não, né? É um momento dos sentimentos nossos, que está bem aflorado, isso é importante. Então, Deus abençoe essa família, Pastor Magno, que o Senhor te abençoe juntamente com a sua família, que o Senhor vos guarde, a misericórdia do Senhor esteja sempre convosco, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Nossa gratidão. Deus abençoe. Um abraço à família. Tá. Levante as suas mãos. Pai querido Deus, te agradecemos por tudo, Senhor, nesse dia especial, onde ouvimos a Tua palavra, os louvores, as danças das crianças, que tocou também aos nossos corações. E este momento também, ó Deus, da família Pastor Magno, que o Senhor esteja ordenando a bênção e a vida para sempre sobre esta casa, sobre esta família. E como pastor, presidente, eu agradeço pelo tempo que eles permaneceram aqui servindo o Senhor, com alegria, com ânimo, com disposição, fidelidade, obediência. Ó Deus, sempre temos visto isso na vida do pastor Magno, juntamente com a sua família. Que a graça do Senhor seja derramada abundantemente. Portanto, eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoado.